Tudo bem, minha gente? Esse vídeo aqui é sobre não saber. Eu acredito mesmo, que a educação é a grande jogada, é a grande saída da nossa espécie. E quando eu falo em educação, não é só educação formal, é a educação mesmo dos nossos pares, dos nossos iguais, dos nossos seres humanos. Eu acredito muito nisso, muito. Aquela educação que era antes feita pela aldeia, né? Que todos cuidavam, tinham cuidado daquela criança em todos os aspectos. E agora a gente não vive mais em aldeia, a gente vive cada vez mais isolado, cada vez mais isolado, cada vez mais isolado. E a nossa educação, a formal, ao meu ver, ela está, falar uma palavrinha aqui, ultrapassada. Eu não estou falando de currículos, eu não estou falando só de currículos, eu não estou falando só de formas de avaliação, eu não estou falando só de conteúdo, eu não estou falando só de didática, eu não estou falando só de cursos, eu não estou falando só de prospecção de profissões do futuro. Eu estou falando que a nossa educação, de uma forma geral, ela já está ultrapassada há muito tempo. Nós sabemos, nós educadores sabemos, nós sabemos. Mas não há, materialmente falando, uma proposta revolucionária dessa educação. Há algumas pontuais, não é? Como algumas escolas pontuais que já estão enxergando, que já estão vendo, que já estão investindo, e algumas pessoas com maior poder aquisitivo que estão investindo, né, com seus filhos nessas novas propostas completamente fora da caixinha. Não focando em Enem, em vestibular, em profissão, em dar um produto para o mercado, em dar uma resposta para o nosso mercado de trabalho, mas como são pessoas que têm um melhor poder aquisitivo, como é que faz um coraçãozinho? Não é nem pelo coração, é pela formação mesmo. Eu não sei como é que faz um coração, gente. É alguma coisa assim que vocês fazem, né? Eles podem investir na formação daquele filho, daquela filha, daquele apadrinhado, numa melhor formação desse ser humano. Olha só, formar o ser humano, não pensando no mercado de trabalho, na sobrevivência, mas formar o ser humano para formar esse ser humano, né? Quando eu ouvi falar de não sei, é do meu lugar de não saber mesmo. Eu tenho 51 anos, eu não sei muitas coisas, mas muitas coisas eu não sei. Eu domino profundamente nenhuma coisa, nenhuma área do conhecimento. Eu domino profundamente. Pode dizer assim, Girassol é a autoridade máxima nessa área do conhecimento? Não, você não pode falar assim de mim, porque eu não sou. Eu faço algumas coisas. Eu aprendi a fazer algumas coisas na vida. Mas eu não sou autoridade em nenhum assunto. E para falar de não sei, eu não sei. Eu também não sou autoridade, mas eu não sei muitas coisas. Então, eu acho que eu estou no meu lugar de fala, né? Assim, bonitinho, fala politicamente correto, mas eu estou no meu lugar de fala. Mas tem uma coisa, quando eu aprendo uma coisa e eu me dedico àquilo, eu desenvolvo aquilo. Eu lembro que no meu primeiro estágio, eu tenho descalculia. No meu primeiro estágio, eu tinha que fazer a estatística de uma grande coisa do governo aqui do meu estado. Porque a pessoa que fazia aquilo, ela estava gravidinha, então ela não podia fazer. Então, no período de licença dela, quem ia fazer? Ah, a estagiária. Era eu. Então, minha chefe mandou eu, estagiária, precisava da minha bolsa para pagar a minha passagem, para pagar o meu lanche, para pagar a minha xerox, para ajudar a minha mãe no aluguel. Minha bolsa era para tudo isso.
Aí a doutora mandou, eu fui fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Eu não sabia para onde ia. Eu não sabia para onde ia, que era fazer a estatística de uma grande coisa aqui, né, no meu estado. E eu fui aprendendo. Eu chorava, tinha dias que eu chorava em cima dos papéis, dos números, eu rezava. Eu pedia, eu fui lá na minha chefe dizer assim, eu não sei. Ela, não, mas vai ser você, vai ser você. E ponto. E eu, obediente como eu sou, né? Eu chorei, chorava em cima, as lágrimas em cima do que eu tinha que fazer. E entreguei. Eu tinha uma data X. Eu gosto sempre de fazer essas coisas profissionais antes, né? A minha vida pessoal eu deixo tudo para a última hora. Mas quando fala assim, trabalho, eu gosto de fazer antes. Porque minha mãe me ensinou, né? Minha mãe me ensinou dois valores muito grandes na vida, né? Que é respeito ao outro, a outra pessoa. Respeito, você tem que respeitar. E o trabalho. Minha mãe me deixou esses valores muito sedimentados, muito embasados na minha formação como pessoa. Então, assim, eu respeito muito o outro. E quando eu falto com respeito, por favor, me corrijam, que eu estou errada. Porque a gente deve respeitar o outro. E o trabalho, porque minha mãe trabalhava demais para sustentar as filhas. Minha mãe, como chama hoje, mãe solo, na época, a época de minha mãe era mãe solteira. Isso era uma vergonha, né? Hoje as mães são mães solos com muito orgulho, né? Elas decidem essa grande responsabilidade que é a criação de um ser humano. Então, para falar do lugar de eu não sei muitas coisas. E quando foi me dada essa função de estatística de uma grande coisa no meu estado, eu tinha uma grande responsabilidade. Eu mostrava todo mês a estatística desse grande órgão, né? E eu disse, meu Deus, uma estagiária descalculia. Hoje eu sei que eu tenho descalculia, à época eu não sabia, que faz essa estatística. E essa estatística ainda tinha que ser modulada, né? Ainda passava por umas correções, né, da gestão, e eu tinha que fazer algumas adaptações. Eu, com a minha rigidez cognitiva, eu tinha que fazer as adaptações segundo a gestão, porque os números isso, os números aquilo. Vocês sabem, né, que os números eles dizem muito. Mas eu posso dizer para vocês, assim, os números mentem muito. Eu posso falar porque eu falo de subnotificação, eu falo de não detecção daquela informação antes do resumo, antes do serviço pronto. Os números mentem, mas os números aproximam da realidade. E muitas vezes a gente olha muito para os números, porque ele é de fácil leitura. Quando eu digo tantos por cento, quando eu digo o dobro, o triplo, a pessoa compreende mais do que se eu for tecer aqui uma tese de argumentos, hipóteses e etc. Então eu falo do lugar de não sei. Eu não sei muitas coisas, mas eu aprendo muitas coisas. E quando eu aprendo e eu desenvolvo, e não paro de aprender. Só sou eu? Não, é o ser humano, né? Paulo Freire dizia que a gente não estava acabado, que o ser humano ele não é um produto acabado. Alguns outros estudiosos falam da neuroplasticidade, do quanto o nosso cérebro ele pode se expandir. Einstein dizia que uma vez expandido, ele não se retrai mais, ele só aumenta, né? Então, esse nosso entendimento, esse lugar do sim, eu sei, do conhecimento, do aprender, a gente pode melhorar cada vez mais, né? Eu sou deficiente auditiva, né? Eu estou aprendendo Libras,
Desde 2021, ok, aí, desde 2021, e é uma língua que a gente vem aprendendo, um dia um sinalzinho, outro dia outro sinalzinho, é uma língua, não é fazer gestos, né? E eu vou falar da minha experiência com teatro. Eu sou atriz de formação, também, né? Eu tenho um curso e algumas oficinas e algumas vivências de palco. Mas eu lembro que a primeira vez que eu subi no palco, com um professor, diretor ali na minha frente, que eu decorei a minha fala, claro, era para decorar, ele disse, decorei o texto, eu decorei a minha fala. Subi no palco, meus colegas fizeram as vezes dele, quando foi a minha deixa, que a deixa é a palavra antes de eu entrar, ou a ação física. Quando deu a minha deixa, que eu falei meu texto que eu tinha decorado, meu professor, irritadíssimo, o nome dele era B de Paiva, ele tinha uma cabeleira branca, B de Paiva. Obrigada, mestre. Rapidamente, ele tinha um problema de caminhada. Ele rapidamente subiu o degrau alto até o palco e disse, sai daí! Eu olhei para ele assustadíssima. Ele se assanhou de tanta raiva. O cabelo dele era geralmente penteado, ele sempre calça de alfaiataria, blusa de alfaiataria. Eu nunca vi o B, quer dizer, vi já outras vezes, mas assim, foi a primeira vez que eu vi o B tão indignado com uma coisa. Foi com a minha representação. Ele olhou para todas as pessoas e disse, isso não é teatro, minha filha. Você chega aqui e fala isso com a intenção disso, você está com um corpo morto aqui. E aí ele fez a cena, fazendo e explicando a intenção de cada frase. Eu parada, fiquei congelada. Meus amigos, tudo olhando com dó e piedade para mim. E eu segurei o choro, né? E aí, depois que ele fez a minha cena, ele disse, próximo. Aí desceu e a próxima pessoa foi e fez. Aí eu fiz as outras marcações, acabou o ensaio. Eu fui pro camarim chorar, né? Eu só chorei. E meus amigos, não, é assim mesmo, Girassol, é assim mesmo, depois você melhora. E eu disse, meu Deus, eu falei o texto que eu tinha decorado. Pra mim era isso. E não é não. É não, viu? Decorar o texto, embora muitos autores errem o texto, não é a coisa principal. Decorar o texto, qualquer pessoa que não tem formação teatral decora um texto. Você não decora uma coisa para prova? Você decora. Decorar o texto faz parte. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras mais dificuldade, outras pessoas nunca decoram, né? Tem atores que inventam lá, interpretam, mas fazem. Vivem a ação, aquela verdade da cena. E o texto, me desculpe aí os autores, fica sendo secundário na hora da ação cênica. É para ser secundário? Não. O texto é de onde você parte. Mas se você errar, se você esquecer, se você continuar, teatro é vivo. Você não pode parar e dizer assim, peraí que eu esqueci o texto, deixa eu ver aqui. Só um tempo aí, plateia, deixa eu ver aqui que eu me... voltei. Não tem esse tempo, é vida real. E na vida real não tem ensaio, né? A gente não ensaia para viver o dia 27 de junho de 2025. Amanhã eu vou ensaiar como é que eu vou tomar meu café da manhã. Não, você planeja. E você está toda hora improvisando, porque você sai do plano. Acontece outra coisa, você atende telefonema, aconteceu e aí você vai vivendo. No teatro é muito parecido. Você tem que viver
viver aquele momento ali, aquela cena, e depois não tem outra chance. É muito parecido com a vida. Só que a vida às vezes dá outra chance. E quando a gente fala em aprender, a gente tem outras chances de aprender. E eu venho aqui falar do não sei. Eu ainda não sei fazer teatro. Eu ainda não sei. Mas eu aprendi algumas coisas sobre teatro. Tanto que eu consigo fazer algumas coisas em teatro. Bem, bom. Tanto que já recebi prêmios por causa disso. Por desempenhar aquilo que foi dito, ensinado, treinado, criado, co-criado, manipulado, sei lá o que você fala. Construção coletiva, passagem do anjo, o que é que aconteceu ali que você conseguiu formar, transformar aquela personagem numa coisa totalmente viva, pulsante. Incrível, olha a mentira que é tão bem mentido que chega a ser verdade. E aí o teatro ele tem isso, né? Dessa coisa da inauguração, dessa coisa da pá. Nem o teatro filmado é o teatro que você vê pessoalmente ali, que o ator soa, você sente o cheiro, se o ator tá em sovaqueira você vai sentir, se o ator cospe na sua cara você vai sentir, a atmosfera, a respiração da plateia, a concentração, o momento de pausa, tudo no teatro é vivo, como a vida. E você pode aprender mais, muito. Todo dia de novo, faz a cena de novo, se apresenta de novo. Às vezes é muito bom, às vezes é aquele bom possível, às vezes é você sai com vergonha, né? Acontece, porque qual é o papel do ator? É garantir o mínimo de qualidade possível. Porque eu não vou tirar o seu tempo de vida para ver uma coisa que não presta. Eu não vou tirar da sua cara e dizer assim, eu vou apresentar um negócio aqui, tirar aqui seus 5 minutos de vida por uma coisa que não é boa, né? Mas a gente busca esse aprendizado, a gente busca aprender. E é desse lugar do não sei que eu falo, gente, nós podemos aprender tudo. O que um homem faz, o outro homem é capaz de fazer. O que um homem faz com excelência, o outro é capaz de fazer com excelência. Claro que tem os gênios. Claro que tem os talentos que são... né? Tem isso, tem. Mas também talento sem trabalho não adianta. Trabalho sem talento adianta, porque a pessoa vai adquirir uma técnica. E adquirindo uma técnica, ela consegue repetir aquilo com qualidade. Mas aí quando junta talento, trabalho, técnica, humildade para aprender mais daquilo que você já sabe, para você desconstruir e fazer o ouro do ofício, fazer a alquimia, fazer a passagem do anjo, como Toninho falava, fazer uma coisa que atravessa as pessoas, fazer uma coisa que transcende, fazer aquele espaço quadrado mágico de transcendência humana, fazer o que eu chamo de arte pura. Em arte dramática, eu estou falando de teatro. Quando eu consigo fazer isso, talento, trabalho, técnica, ensaio, porque às vezes a ideia chega quando o objeto ele já está lapidado, ele vem. Mas se você não está trabalhando esse corpo, se você não está trabalhando isso, se você não está ensaiando de novo, onde podemos melhorar? Olhem. Se vocês querem uma crítica boa, botem crianças para assistir vocês.
Na hora que a criança fizer assim, ó, ali perdeu o foco, perdeu a força da cena. Eu não sabia, eu fazia isso instintivamente. Eu tinha minha sobrinha de 5 anos. E eu, quando eu ia fazer a cena, eu botava minha sobrinha para assistir. Quando ela virava assim, ó, eita, ali, eu preciso melhorar. Quando ela perdia o foco de mim, que ela amava, né? Que eu tava ali brincando de fazer de conta na frente dela, eu disse, ali eu preciso melhorar. Ali ela não olhou, ali ela se desviou, eu prestava atenção no outro. Porque teatro é o outro. O teatro você não faz sozinho, o teatro você faz para a plateia. A plateia, ela muda. Às vezes a energia está uma, a energia está outra, mas a sua energia, ela tem que estar minimamente garantida. Ela tem que sair orgânica. Orgânica pelos poros, orgânica pela voz, orgânica pela sua emoção, pela sua técnica, pela sua impostação, pelo seu trabalho de corpo, um corpo preciso, um corpo disposto, um corpo que pulsa energia, porque o povo vai comer energia. O povo vai assistir energia, captar energia, trocar energia. Há ali ressonâncias quânticas, há ali trocas invisíveis que você não consegue, como é que eu posso dizer, mensurar ou qualificar ou medir, porque cada um vai para sua casa mexido por aquilo que foi visto. A arte, ela pode transformar, mudar vidas, não é mesmo? E aí eu queria dizer, se você está no lugar do não sei, muito prazer, eu também estou. Vamos não saber juntos e aprender juntos ou não, mas cooperando para o outro saber, conhecer. Coisa linda, né? Conhecer, aprender. É lindo demais. Trocar, reciprocar. Eu dou, tu me dá, eu dou, tu me dá, eu dou, tu me dá. Nós nos damos tanto, muito, sempre e de verdade. Assim é na vida, assim é na arte. Eu não sei fazer arte. Eu não sou artista, dizia o sobrinho de uma amiga. Eu não sei fazer arte. Eu não sou artista. Porque ele viu o trabalho da artista, pegou o lápis de cor, não conseguiu imitar. Aí ele, naquela razão fundamental de 4 anos de idade, ele teve a conclusão. Eu não sei fazer arte. Eu não sou artista, e sofreu por não saber. Vou dizer uma coisa. Sofro por não saber. Mas o não saber é a consciência, é o primeiro passo para você aprender e talvez lá na frente saber. E saber mais um pouquinho, saber mais um pouquinho, saber mais um pouquinho. Porque o conhecimento, ele nos dá prazer. É para nos dar prazer, é para nos dar pulsão de vida, é para nos dar angústia também, porque conhecer também é um processo angustiante, é a quebra de coisas que você jurava que era certeza. Gente, até um pouco tempo atrás, o Sol rodava em torno da Terra, a Terra era o centro do universo. Hoje não, a nossa verdade é que a gente roda em torno do Sol. Daqui a alguns milhares de anos, não. Ou sim. Agora eu vou fazer Caetano, né? Agora eu vou caetanear. Ou não, ou não, ou não.